Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Dev Pedroca e nesse vídeo aqui eu vou mostrar tudo que eu aprendi em 2 anos como Dev. A ideia é mostrar como que eu saí de um Codaforro para um Zé Code. Eu não sei o que significa cada um desses dois aqui, só quis representar mesmo, mas bora lá. Antes de começar o vídeo, falar para vocês, eu sou o Dev Pedroca, como eu já mencionei, sou desenvolvedor de software, trabalho como desenvolvimento aí há mais de 2 anos, tô trabalhando na gringa atualmente e tô criando conteúdo aí pra internet. Se vocês quiserem tirar dúvida, mandar mensagem ou até mesmo assistir mais vídeos aqui fora o YouTube, é só me seguir no Instagram, manda uma mensagem lá e vamos trocar um papo, beleza? Vamos começar então. O vídeo a gente vai começar nos primeiros 6 meses, né? Não é oficialmente os meus 2 anos de carreira, mas eu acho que é muito importante eu mencionar sobre esses primeiros meses, porque eles que fazem a total diferença no que eu sou hoje. Então, inicialmente, o meu primeiro contato com a programação foi através da faculdade, de forma séria mesmo, né? Onde eu aprendi ali o que era programação, comecei a entender o mercado, como que o mercado funcionava, e ali, através da faculdade, eu fui percebendo que tinha outros caminhos, tinham outros ramos além da programação. Eu poderia seguir como cibersegurança, poderia seguir como analista, enfim, tinham diversas carreiras para seguir na área de TI. Mas eu já tinha um objetivo claro que era ser desenvolvedor de software. Então eu foquei muito os meus estudos em estudar sobre lógica de programação, algoritmos, Git, paradigmas da programação. E por que eu até mencionei aqui o Git, né? Porque no começo eu estava fazendo alguns projetos, eu queria subir esses projetos em algum lugar, e aí foi onde eu descobri também por conta o que era o GitHub. E aí através do GitHub eu descobri o Git, aí eu fui aprendendo sobre versionamento de código, sobre o que era um repositório, o que era colocar um projeto dentro de um repositório. Eu fui entendendo melhor esse mundo da programação. E aí, na minha opinião, esses primeiros meses foram muito importantes porque eu foquei demais em lógica da programação. É uma coisa que eu menciono muito aqui no canal. Sempre falo que a lógica da programação ela é a base de tudo, ela é o fundamento, assim, ela é fundamental para você se tornar um bom desenvolvedor. Algoritmo também. E os paradigmas da programação eu estudei quando eu estava querendo entender para qual linguagem que eu iria seguir. E aí eu decidi que eu iria estudar em Java, né? Eu já estava tendo um pouco de noção ali por conta de alguns cursos que eu estava fazendo e também porque na faculdade a nossa linguagem base ali de programação era o Java. Depois de um tempo eu comecei a estudar o básico sobre front-end, então HTML, CSS, JavaScript para fazer uma interface ali que funcionasse de maneira legal, não fosse algo só estático, mas eu realmente estudei só o básico aqui nos primeiros meses, não cheguei a me aprofundar muito. Lá pro finalzinho no quinto, né, no sexto mês, foi onde eu realmente comecei a entender mais as coisas, onde eu já estava com uma noção sobre Java, já sabia o que era orientação a objeto, estava estudando Spring Boot, comecei a estudar um pouco sobre SQL, sobre PostgreSQL, vi um pouco sobre Mongo, mas o meu foco mesmo era banco de dados relacionais. Eu não tinha tanto interesse em banco de dados não relacional. E aí foi quando eu estudei e conheci o React e o Node, né? Eu não sabia o que era o Node. Eu sabia o que era o JavaScript, mas não sabia o que era o Node. Mas aí, quando eu fui estudando o React, eu queria fazer um back-end ali, só para fazer uns testes, fazer uns projetinhos. Foi quando eu descobri o Node. E aí, cara, eu consegui o meu primeiro estágio na área. E aí foi quando eu consegui meu primeiro estágio, eu fiquei 1 ano nesse estágio, eu aprendi muito sobre desenvolvimento, aprendi muito sobre como se portar em uma empresa. E bom, nesse processo eu desenvolvi muito a minha comunicação, que é algo muito fundamental, é algo muito importante dentro das empresas. Eles prezam muito pela comunicação. O fluxo de trabalho também, eu aprendi como funcionava um fluxo de trabalho ali, né, como desenvolvedor, quando que eu tinha que subir uma feature e quando que eu tinha que fazer uma correção. Enfim, eu fui entendendo isso de pouco em pouco ali nesse meu estágio. E uma das coisas que eu mais aprendi, que foi, tipo assim, o que virou a chave pra mim, foi relacionado a perguntar. Eu perguntava sempre que eu tinha dúvida. Perguntar quando tiver dúvida é fundamental. Uma coisa que no começo, bem no comecinho do meu estágio, eu ficava batendo a cabeça, eu queria demonstrar que eu sabia as coisas, e eu ficava muitas das vezes horas ali no problema, muitas das vezes até dias, pra tentar resolver uma coisa, e eu perguntar pro meu chefe, eu perguntar pra uma pessoa mais sênior, eu já conseguiria resolver o problema. Só que eu não perguntava. Isso eu fui aprendendo de pouco em pouco, e aí com o tempo eu fui entendendo que perguntar não tem problema você perguntar, sabe? Você não vai saber tudo. Só que tem uma diferença, né? Uma coisa que eu aprendi relacionada a perguntar quando tiver dúvida é que você tem que perguntar sim quando você tiver dúvida, mas você tem que saber o momento certo de perguntar. Porque muitas das vezes vai lá, dá um erro, um código vermelho, né? Seu código fica zoado, sei lá, a sua tela do React fica completamente branca e você não sabe o que tá acontecendo. Ao invés de você já ir pro sênior e falar, nossa, me ajuda, me socorre, não, respira, fica um pouco mais calmo,
tenta entender o problema, tenta identificar onde está o erro, o que está falando na mensagem de erro, tenta resolver por conta. Se você realmente de início não conseguir, nem buscando na internet, aí sim você vai tirar sua dúvida. Por quê? Você tem, além de você tirar a dúvida, você também tem que mostrar que você está interessado nas coisas, você tem que mostrar que você está buscando. Porque se você for tirar dúvida toda hora, todo momento, você nunca vai evoluir sozinho. Então, assim, perguntar quando tiver dúvida é muito importante, mas também saber quando perguntar. E aí, com relação a quesitos técnicos, né, que eu acho que algumas pessoas têm dúvida com relação a isso, no meu estágio eu aprendi um pouco sobre Node, aprendi React, aprimorei meus conhecimentos com o Git, né, porque eu já estava trabalhando numa empresa real, ou seja, eu estava usando o Git de forma real, aprendi muito como resolver conflitos de merge, coisa que você, quando você estuda sozinho por conta, você não consegue fazer isso. Só se você pegar uma outra conta ali, fazer um teste ali de forma manual, mas não é a mesma coisa, sabe? Quando você está resolvendo um conflito ali que realmente está acontecendo em tempo real, num código de verdade e não um código teste seu, é outra questão, você realmente evolui muito. Aprendi sobre conceitos de Redux, Redis e Socket, também desenvolvi um pouco as habilidades de WebSocket, só que assim, não foi nada extremo, sabe? Vocês percebem que são coisas simples, mais voltadas para o front-end, simples assim, né? Não são tantas tecnologias, não são tantas bibliotecas, sabe? É o básico que funciona. Eu desenvolvi bastante minhas habilidades no meu estágio, e uma das coisas que aconteceu no meu estágio que eu achei bem ruim, assim, mas não por conta do estágio, eu acho que isso acaba acontecendo com todo mundo. Se isso já aconteceu com você, pode comentar aí também, mas é referente à rotina de estudos. Eu tinha uma rotina de estudos até que legal, antes de eu começar o meu estágio. Eu sempre estava estudando uma coisa nova, eu sempre estava evoluindo. E depois que você começa a trabalhar na área, você percebe por um período de tempo que você não está evoluindo, ou você acha que você não está evoluindo, né? Porque você está sempre usando as mesmas tecnologias, você está sempre usando as mesmas habilidades, as mesmas skills, só que você nunca está aprendendo algo novo. E muitas das vezes você está aprendendo algo novo, só que você não está vendo isso de forma clara, né? E esse foi um dos problemas. Eu achava que eu não estava mais tendo uma rotina de estudos, eu estava estudando só através da faculdade, eu queria estudar coisas à parte, só que eu não tinha tempo. E isso foi algo que me deixou meio para baixo por um tempo. Mas depois eu fui entendendo que a rotina de estudos, ela sempre vai ser uma coisa constante. Mesmo quando você está trabalhando, você está aprendendo algo ali. A menos que você use a todo momento e você nem tente entender o problema, você vai estar sempre estudando, mesmo que você esteja trabalhando naquele momento, sabe? Então isso aqui foi bem legal. No meu período de estágio, eu desenvolvi bastante minhas soft skills, né, como as pessoas chamam, ao invés das minhas hard skills. Eu acho que é muito fundamental a gente aprimorar nossas soft skills, porque hoje o mercado, eu acredito que ele tá priorizando mais essas habilidades de comunicação. E aí, depois de um ano, eu consegui virar júnior, né? Então eu consegui virar júnior na mesma empresa, e eu fiquei ali como júnior por uns 4 meses, até que eu fui desligado, né? Infelizmente, eu fui desligado da empresa, tinha acabado os projetos, enfim, eu tive uma resposta ali do meu chefe, foi um feedback até que legal dele, e eu fiquei desempregado, né? Então eu fui desligado, fiquei desempregado, e eu tava numa fria, porque eu tinha aluguel para pagar. Então, bem ali no final do ano, vocês estão procurando emprego, sabem como que é complicado, e assim, começou a bater o desespero. E aí foi nesse momento que eu comecei a fazer freelances, eu comecei a procurar empresas, comecei a procurar lojas, estabelecimentos da minha cidade que não tinham site, né? Ou seja, eu já tinha um conhecimento com front-end, porque eu fiz meu estágio focado em front-end, e eu já tinha uma noção básica de back-end se precisasse fazer alguma coisa. Então eu comecei a fazer freelance, e eu errei muito, de verdade, eu errei muito. No meu vídeo onde eu comento como que eu fiz mais de 5 mil reais com freelance, lá eu falo que eu errei, fui aprendendo com meus erros. Mas nos meus primeiros freelances eu errei muito, fiz muitos erros, cometi muitos erros por não ter feito documentação e várias coisas, né? Mas nesse meio processo que eu fui desligado, eu consegui segurar as contas por um tempo fazendo freelance. E aí foi passando um tempo, eu comecei a me candidatar em várias empresas. Eu me recordo, depois eu parei de contar, mas foi mais de 80 candidaturas em 2 semanas. Eu mandando direto, assim, desesperado, porque eu queria arranjar um emprego como desenvolvedor júnior. E ali eu fui aprimorando meus conhecimentos em um único projeto. Eu não fiquei criando vários projetos. Eu tinha criado um único projeto. Eu lembro que o projeto era um controle financeiro. E aí nesse projeto eu fui aprimorando minhas habilidades no front-end, tanto no back-end, para se um dia eu fosse fazer uma entrevista, eu apresentar aquela ideia, apresentar aquele projeto para mostrar que eu realmente estava fazendo alguma coisa, que eu realmente estava praticando, né, as minhas habilidades, não estava só parado. E aí, por fim, eu organizei meu LinkedIn. Eu vi que meu LinkedIn ele estava muito desorganizado, porque durante meu período de estágio, eu nem me importei, sabe, com o meu LinkedIn. E aí eu comecei a organizar, comecei a arrumar as coisas ali, e aí foi se encaixando. E aí eu fui tendo alguns retornos positivos, outros negativos, mas
mas na maioria dos casos era sempre não. E isso foi me desanimando, mas isso faz parte, sabe? E aí, com relação a o que eu estudava nesse período, eu foquei muito em Python por conta da faculdade e também em React, porque eu já estava gostando da biblioteca, eu já estava gostando da estrutura de fazer sistemas em front-end, fazer sites em front-end com React, e aí eu fui me aprimorando, né? Eu usava Vite, comecei a estudar sobre o Next e por aí vai. E aí, para termos mais técnicos, bem nesse período ali, eu estava quase terminando a faculdade, eu acho que estava no meu 5º semestre já da faculdade, eu já tinha uma noção de programação web, análise de projetos, desenvolvimento mobile, design de software, machine learning, e isso aqui me ajudou muito, porque foi assim que eu consegui o meu primeiro emprego na gringa, né? O meu emprego atual, onde eu tô trabalhando atualmente, eu consegui um retorno através dessas candidaturas que eu fui enviando, né? Foram mais de 80 candidaturas, e aí eu consegui um retorno. O cara me chamou, perguntou o que eu fazia, viu o meu currículo, gostou também. O fato de eu estar fazendo faculdade agregou bastante, mas ele gostou bastante dos projetos e principalmente do projeto que eu tava fazendo isolado, né? O projeto que eu tava fazendo para aprimorar meus conhecimentos. Eu não tinha vários projetos. Ele falou: "Ah, você tem algum projeto?" Eu falei: "Ah, tenho esse aqui." E ele gostou bastante do layout, gostou bastante do visual, e eu consegui meu primeiro emprego na gringa. E é o emprego que eu trabalho atualmente. Se vocês entrarem no meu LinkedIn, vocês vão ver lá o nome da empresa, não tem problema nenhum. E é onde eu tô tendo agora a minha evolução constante. Vocês vão perceber nesse vídeo, vocês perceberam nesse vídeo, que eu não falei muitas skills, eu não falei muitas habilidades que eu tenho relacionadas de forma técnica a, por exemplo, a AWS, enfim, coisas, uns termos mais avançados que muitas empresas hoje estão cobrando. Mas hoje, graças ao meu emprego na gringa, a essa evolução constante, eu tô conseguindo ter mais esse contato. Então, antes eu não tinha muita noção de teste, agora eu tô aprendendo bastante com um teste, tô usando o PyTest para fazer alguns testes no back-end, junto com um outro desenvolvedor que trabalha comigo. Também tô aprendendo bastante sobre a AWS. Nunca tinha mexido com a AWS, agora eu tô usando a AWS, mexendo com S3, S2, SR, enfim, por aí vai, né? Tô expandindo aí meus conhecimentos com a AWS também, porque a empresa ela disponibiliza alguns cursos e é bem legal. E é o que eu coloquei a OpenAI por conta da biblioteca da OpenAI, porque a gente tem uma integração com a OpenAI, então é bem legal, porque eu nunca tinha feito, eu nunca fiz integração com nenhuma API externa. Então foi o meu primeiro contato fazendo isso e, cara, tá sendo bem legal, na verdade, essa evolução na minha área. Eu acho que eu tô tendo uma evolução bacana. Eu tenho só 2 anos de experiência, eu sou um desenvolvedor júnior, eu tenho muito que aprender. Essa é a minha evolução, isso é tudo que eu aprendi, tudo que eu estou aprendendo nesses 2 anos de carreira. Eu acredito que é um processo longo, mas é um processo que eu aprendi bastante, sabe? Eu tô feliz com a minha evolução. A gente não vai saber tudo, a gente vai aprendendo de pouco em pouco. Agora, com 2 anos e alguns meses aí, alguns 2 anos e 5 meses, eu acho, de carreira, que eu tô tendo contato realmente com a AWS, tô tendo contato com testes. Essa é a minha carreira, essa é a forma que eu tô evoluindo na minha carreira. Eu tenho certeza que outras pessoas, elas têm uma trilha de carreira completamente diferente da minha. Eu ainda tenho muito que aprender e talvez mais pra frente eu traga um vídeo pra vocês da minha evolução, né, da minha evolução como desenvolvedor. E pra quem tá procurando emprego na área, eu vou recomendar pra vocês o nosso parceiro, a DevScout. A DevScout, rapaziada, ela é uma plataforma de busca de emprego automatizada, ou seja, aquele processo que eu fazia anteriormente de ficar mandando manualmente vaga por vaga, currículo em várias candidaturas, a DevScout ele faz esse serviço para você. Como que funciona? Você vai entrar na DevScout, você vai cadastrar o seu currículo, você vai cadastrar o seu perfil e através dela você vai disparar e-mails para diversas empresas, principalmente empresas na gringa, tá? Eles estão com muito foco em empresas na gringa, é bem legal. E assim, só vai dar match com as empresas que você tiver interesse. Se você colocar que você quer procurar vagas para desenvolvimento em Java, para desenvolvimento em Kotlin ou sei lá, desenvolvimento em React, eles vão procurar vagas específicas para o seu perfil, vagas específicas para o seu currículo. Dão uma olhada lá, acessem, vocês podem usar o plano gratuito, vocês conseguem enviar 5 e-mails por dia, então vocês conseguem disparar 5 e-mails aí para 5 candidaturas de forma aleatória, ou vocês podem usar o cupom DevPaçoca, que é o meu cupom que eles disponibilizaram, e conseguir 10% de desconto em qualquer um dos planos. E aí vocês podem disparar infinitos e-mail aí, pegar vagas de forma selecionada. É muito legal, eu já usei a DevScout, já mandei em torno de uns 700 e-mails, já tive alguns retornos. Essa aqui é a minha dica para quem tá procurando emprego na área. E é isso, galera. Vou terminar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem sugestões, tiverem dúvida referente a esse vídeo, é só deixar aí nos comentários, valeu? Tamo junto, galera, falou!